Olá, pessoal. O pessoal tá começando a entrar aqui. Tô aguardando o Rust. Hoje a nossa conversa vai ser muito gostosa. Vamos percorrer o Brasil, que é uma paixão, né, gente? O Rust deve estar chegando aí. Temos tempo. Marga. Tô esperando o Ruth aqui. O pessoal já tá entrando devagarzinho. Véspera de feriado, né? Eu nem lembrei que era feriado. A gente com essa quarentena, feriado, como se nem existisse, porque trabalha de casa. Olá, pessoal. Estamos só guardando o Rust aqui, tá? Deve estar entrando aí. Tá em cima da hora. Já tá chegando, o horário já tá... Daqui a pouco ele chama a gente aqui. Ei! Ah, o Rust chegou. Deixa eu chamá-lo. Oi, Carol. Olá! Tudo bem, Rust? Boa noite. Boa noite. Que bom te Boa receber noite, aqui. boa noite. Que Tá bom, prazer tá te boa aí a receber. transmissão? Como é que é? Tá boa, tá boa aí, tá bom, não tá? Tá. Não, tá bom, tá bom. Ótimo. Então, estamos aqui à disposição. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Tô Não, falando prazer direto é... de Minas. Estou no interior hoje. Ah, meu Deus, que delícia. Pois é, eu vim para a terra do milho aqui. Ai, que maravilha. Mas, Pois é. gente, aqui, ó. Acho que o Rust não precisa de apresentação, né? Acho que todo mundo conhece. O Rust é um dos maiores especialistas, se não for o maior, no Brasil, de gastronomia brasileira. Conhece muito. Fez uma grande pesquisa aí ao longo de vários anos, né, Rust? O que Pois resultou é. nesse livro aqui, ó, maravilhoso. Olha aí! Aqui que eu tenho e Tô eu com tô ele aqui. grafado. Aí. Não, Fui no lançamento. a gente se conheceu no lançamento do livro, não Foi, foi? foi. A gente se conheceu lá, que foi na livraria da rua, né? Lá no Exatamente. Savassi. Exatamente, foi quando a gente se encontrou pela primeira vez. Exatamente. Ô, gente, por que que o meu convite para o Rust, tá? Então, eu sou uma agência de turismo boutique que tem uma paixão enorme, trabalho muito ligado à gastronomia, tá? E sou uma apaixonada pelo Brasil. O Brasil, assim, eu acho que todo brasileiro, antes de ir para fora, o brasileiro ele tem que conhecer a raiz, a sua raiz, para poder entender o que ele é, o que é esse Brasil, como que esse Brasil é uma mistura maravilhosa, e a gastronomia, gente, ela fala muito disso. A gente percorrendo a história da gastronomia, entendendo o que está acontecendo, o Brasil são vários Brasis dentro de um só. A gente tem um país aí continental. E eu convidei o Rust por isso, porque eu acho que a gente está numa fase que para fora a gente vai ter que esperar um pouquinho, mas o Brasil está começando a reabrir, tá? Para o turismo e eu acho que é uma grande oportunidade para quem não conhece bem, ou até quem conhece, mas aí olhar através dos olhos do Rust e dos olhos dos sabores, da gastronomia, que é uma coisa que encanta a gente. Esse livro do Rust, gente, é uma maravilha. Tanto de fotos quanto
de informação. Ele viajou o Brasil de norte a sul. Isso aqui foi uma compilação, né, de 14 anos praticamente, né, de pesquisa, né, Rust? Exatamente, desde 2004. Desde 2004 a gente está viajando pelo Brasil e eu tive, sei lá, o privilégio de trabalhando, através da gastronomia, através das pesquisas que eu faço, de entender um pouco o que é os regionalismos brasileiros, de viajar pelo Brasil. E acabei rodando o Brasil por 2 vezes, começando em 2004 com um convite que foi feito pela Brasel, pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, em parceria com o Ministério do Turismo e com o Sebrae, de desenvolver uma série de livros que o livro chama, né? Porque o livro existe, mas o projeto acabou, chamava Caminhos do Sabor. Uhum. E aí, o primeiro Caminhos do Sabor, que foi em 2004, até 2003 eu era cozinheiro profissional. Em 2004 eu entrei para essa área mais focada na pesquisa gastronômica. O primeiro livro que foi sobre a Estrada Real foi feito em 2004. Isso na época não existia essa questão não existia internet, a câmera digital estava começando, a comunicação era muito mais diferente. E os livros mesmo que a gente encontrava no Brasil, na área de gastronomia, eram muito mais livros de receitas, livros de chefes, ensinando a fazer alguma coisa, contando a história do restaurante, do que aquela coisa que mostrava a cultura de um país. Então, quem me fez o convite foi o Paulo Somuti, o Paulinho da Brasel, que é hoje presidente da Brasel. Inclusive, está representando muito bem o setor aí durante essa fase de isolamento. E aí o Paulinho me convidou para percorrer a Estrada Real e me deu carta branca para fazer o livro que eu quisesse. E eu falei, Paulinho, vamos fazer um livro, então, que leve as pessoas a esses lugares, que as pessoas se sintam vontade em conhecer essas pessoas que a gente vai descobrindo no caminho, em visitar esses lugares, em fazer o turismo gastronômico, né? Até mesmo o livro ele era bancado pelo Ministério do Turismo, então eu falei, não vamos fazer um livro de receita, não vamos fazer um livro sobre isso, que as pessoas vão ficar em casa querendo fazer essas receitas. Vamos fazer um livro que, através de fotos, através de imagens, a pessoa queira conhecer aquelas pessoas. E aí, assim, eu fiz o primeiro, Caminho do Sabor. Depois eu fiz o segundo, que foi sobre o sul do Brasil, a Rota dos Tropeiros, que as mulas, né, eram criadas no sul do Brasil, subiam pelo interior da região sul e chegavam em Sorocaba para ser vendida na feira de Sorocaba. Tinha uma grande feira ali, então aí eu conheci o sul do Brasil. Depois eu fiz um terceiro sobre a região norte, um quarto sobre o nordeste. E aí ia sair o quinto, que ia ser sobre o centro-oeste, mas aí deu pepino lá político, e o quinto livro acabou não saindo. Mas, felizmente, depois eu tive a oportunidade de percorrer novamente o Brasil, aí um outro projeto chamado Expedição Brasil Gastronômico, Expedição Fartura, que é começado pelo Rodrigo Ferraz, do Festival Tiradentes, que fez esse convite. E aí, junto com a produção executiva do Alexandre Minardi, que também era sócio do Rodrigo lá no Festival Tiradentes, a gente percorreu novamente o Brasil, e aí eu fui com uma produtora, com a Adriana, que trabalha comigo hoje, fomos com cinegrafista, fomos com jornalistas, e foi uma coisa maior. E aí, nessa segunda viagem, né, foram mais 4 anos de trabalho, e aí eu tive a oportunidade de novamente percorrer o Brasil inteiro, e aí eu conheci todos os estados brasileiros, sempre focando nessa coisa do turismo gastronômico. E percebi que o nosso país é desconhecido por nós brasileiros. Exatamente. Então, conhecemos o nosso país. E é isso que eu fico assim impressionado de ver que tem muita gente que conhece melhor, sei lá, outros países, pessoas inclusive ligadas à gastronomia, pessoas que trabalham no ramo de gastronomia, chefes de cozinha, que fazem comida brasileira, que o restaurante é de comida brasileira, mas que não conhecem o Brasil, nunca tiveram numa feira em Teresina, ou então não conhecem, sei lá, eu acho que um estado extraordinário para se conhecer é o Pará, a riqueza que o Pará tem na gastronomia, nas frutas, nas raízes, muita coisa. Então, é esse. Então, eu tive esse privilégio realmente de percorrer o Brasil através da gastronomia, de conhecer realmente um país extraordinário, e tenho orgulho de ter participado desses projetos que eu encabecei ao longo desses 14 anos aí de trabalho.
E esse último livro seu, você fez uma compilação, né? De várias Isso. fotos que você foi fazendo, várias observações. Eu fiquei encantada com esse livro, sabe? Meu livro, Pois assim... é. Esse livro, o Meu Brasil Brasileiro, que é esse que está aqui, aí, ó, Aham. você tem até ele aí. Na verdade, o seguinte, eu acho, como eu estava falando, né, Carol, eu acho que poucas pessoas têm o privilégio de conhecer o Brasil inteiro. E eu queria marcar esse momento na hora que quando eu conheci o último estado que faltava, que foi o estado de Rondônia. Quando eu cheguei em Rondônia, eu falei, pô, mas quantos brasileiros tiveram essa oportunidade de percorrer? Então, eu gostaria de marcar esse momento profissional de ter conhecido todos os estados brasileiros, todas as capitais, com um livro de fotos, um livro de arte, mostrando esse Brasil que não é o Brasil de cartões postais. Não é um Não. Brasil que você vai encontrar a foto do Cristo Redentor, que você vai encontrar Foz do Iguaçu, uma praia com azul está ali no Nordeste. É um Brasil que mostra o povo brasileiro, a cultura brasileira. Aí, por exemplo, os mel, os queijos. Além dos produtos, né, que a gente está vendo aí. Isso, por exemplo, é um mel, é uma abelha nativa brasileira, que é uma abelha sem ferrão, que a gente pega um canudinho e coloca esse canudinho nesse mel e sorve o mel, e a gente pode chegar na colmeia exatamente porque as abelhas não têm ferrão, são abelhas nativas do território brasileiro, então a gente não precisa nem usar aquela proteção de roupa, que aquelas são as abelhas europeias que foram trazidas para cá, né? Aham. E isso aonde, Rush? Isso Onde, foi em onde? Guaraqueçaba. Isso foi num meliponário, que é onde tem essas colmeias, a gente chama de meliponário, em Guaraqueçaba, um lugar de mata nativa preservada, que fica ali perto da Ilha do Mel. A gente pega No sul. desce em Curitiba, né? A gente desce Aham. ali para Antonina, Morretes. Aí nós Morretes, que chegamos também, Morretes é muito interessante, que vale a pena parar e experimentar o o barreado. exatamente, tem a balinha de banana em Antonina. Então a gente chega ali em Antonina, nós pegamos um barquinho e saímos até Guaraqueçaba para conhecer esse meliponário. E é um lugar lindo, é um lugar deslumbrante. Tem ali também algumas ilhas ali nativas, algumas ilhas completamente isoladas ali, o pessoal fazendo coisas extraordinárias. Tem a ilha de Superagui, que é toda preservada, que a gente encontra muita gente nativa ali, que mora ali há anos e anos e que mal tem acesso à civilização, né? E vivem dali de pescar, de pegar uma banana, de fazer uma ostra do mangue grelhada. Então é exatamente esse o trabalho que a gente busca, né? Pois é, gente. O que é o trabalho? Eu acho bacana nisso, porque o Rust, e é o que eu procuro levar os meus clientes a se interessarem e toparem fazer, é esse contato direto com as pessoas. Porque a gastronomia no Brasil, ela acontece naturalmente, não é montada. Então, quando a gente chega nesses lugares, a gente vai na casa das pessoas, as pessoas têm orgulho de mostrar, põe a Exato. mesa pra gente. Então, assim, são experiências que são assim, a gente cresce, a gente começa a amar o país da gente, ter um orgulho de ser brasileiro, Pois é. que é uma coisa impressionante, né? E uma coisa, né, Carol, é o seguinte, eu vi que tem as pessoas que estão perguntando sobre o livro. Gente, o livro está disponível na Amazon, é só vocês entrarem lá. Esse livro eu fiz ele sozinho, desde a escolha da capa, do papel, do tipo de tiragem, da impressão, da folha. É um livro de arte e está Super disponível agora. luxo. A capa é aveludada, gente. É uma coisa E, maravilhosa. As fotos são espetaculares. Eu guardo ele aqui com muito carinho. pois é. Ô, Carol, mas exatamente esse negócio da gente estar na casa das pessoas, por exemplo, quando a gente pensa sobre Minas Gerais, que é o nosso estado, sempre que vem pessoas de fora para cá, o que eles mais se encantam com Minas Gerais é exatamente a questão da nossa hospitalidade, do tanto que nós somos anfitriões, que a gente gosta de conversar sobre comida, gosta de falar sobre isso. Então, aí a gente está falando de Minas, um dos queijos. A gente conhecer um quartinho de queijo, entrar num quartinho desse, se a gente vê um rádio aqui em cima, que é a companhia do pessoal quando está fazendo o queijo, exatamente o rádio, e aí na hora da prece das 3 horas da Ave Maria, eles colocam uma água do lado ali para tomar depois, como se fosse uma água abençoada. Então tem toda essa coisa ritualística do nosso país, da nossa cultura gastronômica, é exatamente isso que eu vou atrás, e que eu acho que as pessoas precisam conhecer esse tipo de coisa. Porque uma coisa é você comprar um queijo no supermercado por determinado valor,
e achar aquele queijo caro. Na hora que você vê o trabalho que aquela pessoa teve, o carinho, como que esse queijo é manipulado, você vai pagar por aquele queijo com o maior prazer e vai falar, pô, esse queijo está até barato, a gente merecia pagar ainda mais por esse queijo aqui. E acaba Exatamente. a questão que os nossos queijos não fazem inveja aos queijos lá de fora. Não, e Não o faz... que acontece? Qual que é a diferença? São as histórias por trás. Então, na hora que Exatamente. você conhece a família, você conhece quem está produzindo, você conhece a história daquela família, que são histórias belíssimas. E aí, você vira... Você começa, não, eu quero consumir isso, eu quero participar dessa história de alguma forma e vou participar, né? Comprando e contando com Então, meus convidados, né? pois é, e são viagens assim que ela tem uma coisa, é uma catarse. A gente depois que termina, a gente sente que entrou alguma coisa ali, que é exatamente essa questão cultural. E eu acho que, por exemplo, eu vejo as pessoas que me perguntam como que são essas viagens gastronômicas. Não é em restaurante. É lógico que tem os restaurantes, mas é tudo aquilo que a gente faz no meio. É muito mais uma questão cultural de entender um pouco sobre o que é o produto e por que que aquilo ali está sendo feito, do que propriamente a gente sentar no restaurante, porque isso aí eu acho que qualquer pessoa consegue fazer, deixa fazer uma reserva no restaurante e a pessoa consegue ir, né? Não, e assim, eu acho que isso não exclui a paisagem, né, Ruth? Isso, Isso aqui é exatamente. Minas, já que nós estamos falando por mim, eu separei um pouquinho de uma região que eu amo e que, assim, não exclui. A gente vai nesses lugares, a gente descobre as pessoas nesses lugares, o que eles fazem nesses lugares. Então, assim, é, é tudo junto. Você conhecer, viver, ver o lugar e entender como são as pessoas, o que elas... Aí, no caso da gastronomia, o que se come, o que se faz, quais são os costumes, né? E, gente, a gastronomia mostra isso tudo. Na hora que você entra numa casa de uma pessoa, num lugar desse, você sabe que a pessoa ela vê o entorno dela com uma outra visão. Ela usa as coisas que estão naquele meio ambiente para fazer o que ela produz. Então, assim, é um negócio que é uma viagem transformadora, né, Rust? Pois Conhecer é, com esse olhar. pois é, e eu acho que o seguinte também, as pessoas, elas querem mostrar o trabalho dela, né? Então a gente pensa assim, por que que a gente é tão bem recebido? Porque a pessoa percebe que a gente tem um apreço pelo trabalho dela ali. Então acaba se formando uma sintonia ali muito grande. É algo que a gente percebe nessas viagens de pesquisa, o tanto que a gente era bem recebido, sabe, Carol? E fazer parte daquela vida daquela pessoa, que é o chamado turismo de experiência, né? Que hoje em dia Exatamente. vai acontecer daqui para frente com turismo, porque a gente percebe hoje em dia que agendar simplesmente um hotel, comprar uma passagem aérea, Não precisa da gente. sabem fazer. Exatamente, né? Exatamente. É a questão do turismo de experiência, que é ter acesso a coisas que as pessoas geralmente não têm. E que nessa pesquisa a gente vai descobrindo essas pessoas, e aí é quase como se fosse uma curadoria, porque simplesmente o meu trabalho flui, é simplesmente levar a pessoa lá, a pessoa recebe tão bem que o nosso trabalho ali já tá mais da metade feito, né? Exatamente. Ô, Pois Ruth, é. nessas suas andanças, vamos começar? Assim, eu queria muito que você me Vamos. falasse, por exemplo, de algumas regiões especificamente são regiões, sim, que já estão com um certo desenvolvimento na gastronomia? Estão. Mas depois você vai me contar das surpresas. Mas vamos Aham. começar do Pará, que você falou? Eu tenho uma grande paixão pela comida paraense. Sabe? Pelo que o que acontece? Eu acho que isso começou com aquele chefe lá de São Paulo, como é que ele chama? Ele que começou a divulgar. Na verdade, quem começou assim, a história, E conta a o Thiago história. Castanho, né? O Thiago Castanho hoje é um dos grandes Que é embaixadores o chefe, né? disso. E que foi quem participou comigo lá no Cozinheiros em Ação, né? O Thiago foi ele que era o apresentador do reality que eu participei lá no GNT, que era o Cozinheiros em Ação. Mas quem começou mesmo a levar a cozinha paraense para fora do Pará foi o Paulo Martins, junto com o Alex Atala, né? Os dois eram É o muito Alex amigos. Atala que eu queria falar e fugiu Isso. da Eles minha cabeça eram, aqui. eles eram muito amigos, né? E
e formaram uma amizade grande, e tanto o Alex foi para lá para conhecer a comida paraense e divulgou no Dom e através dos seus eventos todos, mas hoje em dia já tem várias pessoas fazendo cozinha paraense. Agora, eu acho o seguinte, por exemplo, tucupi. O tucupi é um dos símbolos da comida paraense, que é um sumo da mandioca fermentada, que é vendido em potes, em garrafas PETs. A gente está vendo aqui as barracas lá que a gente encontra na Feira do Ver-o-Peso, né, que tem toda uma cultura muito própria. Esse tucupi ele não é vendido em supermercado, ele é vendido na rua, ele é vendido em feiras. Não existe um processamento industrial do tucupi. A mesma coisa das farinhas, né? As farinhas são compradas em sacos de niagem, a mesma coisa das frutas. A gente encontra a polpa congelada, mas você provar a fruta... Então, por exemplo, quando a gente pensa daqui em Minas, o pão de queijo, o queijo, sei lá, a linguiça, a gente consegue encontrar no supermercado. Agora, os produtos paraenses a gente ainda não conhece, porque ele está muito restrito ainda ali ao Pará. É um produto de coleta, não é um produto de cultivo, não é nada cultivado. As frutas, as castanhas, elas são coletadas e não são açaí cultivadas. também, né? O açaí também lá é coletado, né? Ou já é cultivo? É coletado, né? Exatamente. E o açaí também teve uma mudança quando chegou aqui, né? Porque quando a gente pensa no açaí lá, na cultura local, um açaí grosso, é um açaí que você vai comer ali com farinha, que você põe a farinha dentro do açaí, com gelo, come com peixe frito. É outra coisa do que a gente está acostumado aqui, né? Exato, exatamente. É muito com sal lá. Isso. Aqui a gente a gente come com doce, né? Mas é raro. Aqui eu nunca vi o açaí sendo usado num prato de... Lá não. Pois lá né? Não, e o engraçado é que, por exemplo, hoje mesmo eu saí de carro aqui para ir na cidade, tem aqui, em qualquer cidade que a gente vai hoje para o interior de Minas, tem um ponto de açaí, sabe? Mas a maneira como açaí é servido que é diferente. Isso é uma coisa cultural muito paraense. Quando o açaí chegou aqui no sul do Brasil, teve muito aquela ligação com a academia, com aquelas pessoas que faziam academia, que queria comer alguma coisa ali mais calórica. Isso, que era refeição, que juntava ali, colocava ali granola com banana, com leitinho, com essas coisas todas. Então era uma coisa muito específica, criada por esse ambiente de malhação, de academia, que é completamente diferente lá. Lá é o dia a dia, lá é o almoço, é como se fosse o nosso arroz com feijão, né? Eu estou vendo as perguntas aqui do pessoal também. A Cida está perguntando. Cega, você me ajuda. A Cida está perguntando aqui se o livro da Estrada Real está esgotado. Está. Talvez vocês encontrem, Cida, em sebo. O Caminhos do Sabor, Estrada Real. O Meu Brasil Brasileiro está, sim, disponível na Amazon. Mas os outros, realmente, é um livro que tem 16 anos, né? Então, acabou esgotando. Tem um sebo virtual que eu posso sugerir, que eu compro muito, que é o Estante Virtual, tá? Exatamente. O Estante Virtual é um sebo virtual. Então, se tiver... lá é um lugar bom de procurar esses livros esgotados. Exatamente. Eu indico muito livro para os meus clientes, sabe, Rusto? Eu gosto de indicar livros que vão apresentar, de alguma forma, o destino antes de viajar. Então, a estante cultural é um lugar que eu sempre gosto de indicar para poder eles procurarem os livros. Ô, Rusto, sabe o que me encanta lá no Norte? Porque lá é a gastronomia tipicamente de raiz, de índio, dos índios. Ela tem muito a influência dos índios e menos europeia. Então, eles chamam que é a gastronomia de raiz do Brasil. Apesar de que o Brasil não tem uma raiz só. Cada região, a raiz vem de um lugar, né? E misturou com o que tinha. Mas e isso me encanta muito, porque exatamente por isso. É diferente de tudo. E ali eu queria que você me falasse, porque tem aquelas experiências dos restaurantes em palafita, que a gente às vezes vai até em casa das pessoas, e a Ilha de Marajó, que tem o queijo, tem o peixe, você publicou no seu livro ali. Me conta um pouquinho de como é que é lá. Pois é engraçado, né, Carol? Pelo seguinte, eu acho que o turismo brasileiro ele ainda precisa passar por alguns lugares por uma estruturação mesmo, por um investimento realmente pesado. Porque, por exemplo, a Ilha de Marajó. A Ilha de Marajó não tem um aeroporto. Você precisa pegar um barco, ir até lá, são 3 horas e meia. Ou se você for de carro, você entra de carro numa balsa, cruza 3 horas e meia, 4 horas o Rio Amazonas até chegar lá.
chega lá, ainda pega depois mais um tanto de carro para chegar em Soures, chegar em Salvaterra, e são pousadas muito simples, são pousadas que não tem uma coisa de luxo, nada disso. Então, é um turismo, como é que se diz, que precisa passar realmente por essa questão de ter mais gente visitando, de ter uma estruturação maior, mas a gente acaba descobrindo muita coisa. A pessoa, quando ela está aberta para esse tipo de experiência, por exemplo, na Ilha de Marajó, a gente se impressiona de ver búfalo no meio da rua, que serve de táxi, umas que fotos serve aqui. de coleta de lixo, que serve de um monte de coisa, e que é algo impressionante. O queijo da Ilha de Marajó, que é um queijo feito com leite da búfala, que não é aquela mussarela, lembra muito mais um requeijão, que é linda. Estou vendo as fotos, lindíssimas. E fora que tem lá também o turu, né? Exatamente. O turu, que é uma iguaria, né? Típica da Ilha de Marajó, que é o caldo de turu, que é uma espécie de uma minhoca esbranquiçada, que é a coisa mais estranha que eu já comi na vida, que é algo assim muito inusitado, que muita gente não tem coragem de provar, mas que os nativos comem. Os nativos comem, fazem o caldo de turu, e eu fui pegar o turu. Eu subi as barquinhas, a gente entra numa canoinha para buscar os troncos podres e é estranhíssimo, é estranhíssimo. Aquelas coisas que a gente viu no limite lá, que o pessoal tinha que comer aquilo lá de passar, né? Não, você tem uma foto aqui dos turus aqui maravilhosa. A foto é linda, mas a gente vê. Você tem aqui no livro, né? Tem, eu acho. Eu vou achar uma foto do turu. Lá para trás, Belo. Tá lá no norte. A produção tá tentando tá no achar. Norte aqui. A Luiz Capuzzo fala, não vamos... Eu não consigo procurar aqui. Até super explorar ter aeroporto que parece que falta estrutura para o turismo no Brasil. A Luiz fala, bem, pois é, mas assim, Porto Seguro, comparado com a Ilha de Marajó, é luxo, viu? Porque tem muita pousada gostosa ali em Trancoso. Trancoso está super bem estruturado. Claro, não. Você vai encontrar para a Luísa aqui, eu acho que é evidente da região de Trancoso, do Arraial da Ajuda, de Porto Seguro, até mesmo tem ali a Praia do Espelho, tem muito lugar bonito ali, mas tá muito mais bem estruturado que for para o norte do Brasil. Aqui, não. Ó. O norte, gente, pra gente... Vocês estão vendo o turu? Para quem quiser ver, tá aqui o turu, viu, gente? Essas lesminhas brancas saindo dos troncos. E tem uma outra aqui, ó. E aqui o catador de turu, que eu fui com ele, reflexo aqui, ó. Se dá para ver mais ou menos ele. Opa, tá de cabeça para baixo aqui, Bela. Aqui, ó. Os catadores de turu. Agora deu. Então, para você chegar num lugar desse, não é para qualquer um, não, viu? Ó, a Bela comeria no maior prazer. Só de ir lá na Ilha de Marajó de novo, apesar o negócio assim, dessa questão. como é que isso funciona, Rush? Na verdade, quando a gente tem um curador como você, para poder montar essas viagens, né? Quando o pessoal quer um esquema mais sofisticado, não tem jeito de ser sofisticado, mas mais privativo e tal, a gente consegue barco para ir sem ser o barco que faz a rota, consegue um barco privativo, fecha uma pousadinha daquelas. Então, aí a gente vai antes e dá uma orientada lá para quando chegar o grupo, tá um pouco mais esquema, né? Um pouco mais estruturado. Então, a gente monta para que as pessoas topem viver essas experiências, porque vale a pena. E lugares que são vazios, lugares que é um lugar que a gente reconecta com a gente mesmo, com a natureza. São lugares maravilhosos, né? E com esse povo que não tem costume de encontrar com ninguém de fora. Então, eles são muito eles. Eu não falo que ninguém é ingênuo, mas eles têm uma autenticidade. É uma coisa que emociona a gente muito, assim. Então, o norte, eu acho assim, que a pessoa tem que ir, os brasileiros têm que conhecer e têm que conhecer a gastronomia, os sabores, para conhecer as pessoas.
né? Para conhecer a cultura, né? E tem muita coisa ali, tem, por exemplo, Santarém tem a Terra do Chão, que tem praias lindíssimas também, Tem, então tem. tem por ali. Não, já E, tem muita estrutura, por exemplo. Alguma estrutura. Manaus uhum, eu acho que Manaus também é um lado da Amazônia bem interessante. É um lado menos gastronômico, mas é um lado que também tem a sua autenticidade com produtos. Como é que fala? Sofisticada a gastronomia, igual é do Pará, tá? Amazonas. Mas aí tem também a gente percorrer ali o Rio Negro, entender lá como é que eles fazem a farinha da mandioca. Eu fiquei impressionadíssima quando eu fui subir o Rio Negro. Fui numa vilinha dessas aí, eles me mostraram como é que eles fazem a farinha. E logo depois eu viajei para Portugal. E quando eu aham, cheguei em Portugal, eu fui visitar um museu do vinho na Bairrada. E sei, era praticamente idêntico o mecanismo de macerar a uva e de fazer a isso, mandioca. Eles pois é, adaptaram. exatamente. Não, Né? e Manaus tem muita pousada boa, né? Manaus está com uma estrutura para o turismo bem diferente de Belém. Belém eu acho que ainda falta melhorar um pouco a questão de hospedagem, mas Manaus já tá um pouco mais Ah, na frente com isso, porque recebe até mais estrangeiros do que recebe. Belém. Porque é um turismo mais, como é que fala? De selva, né? Então, o estrangeiro gosta muito disso. Então, Exatamente. eles vão, né? E, e sul? Vamos passar para o sul. Depois a gente vai para o meio ali Vamos, do Brasil. E o sul? vamos sim. Como é que foi sua experiência no sul? Pois é, o sul do Brasil, eu acho assim que, de novo, tem algumas regiões que eu acho que, por exemplo, Gramado, Canela, já está muito bem estruturada, já tem um turismo consolidado. Eu me incomodo até um pouco com algumas coisas de Gramado, aquela coisa de muito parque temático, aquela coisa muito de um turismo mais de massa. E eu acho que a gente encontra, por exemplo, se a gente vai buscar mesmo a coisa que me interessa no Sul, que é essa espécie dessa fusão da cultura brasileira com os descendentes, de ver, por exemplo, algumas cidades, por exemplo, Pomerode, que tem toda ali a cultura pomerana, os pomeranos que saíram da antiga Pomerânia, né, que nem existe mais, que era uma região ali entre a Polônia e a Alemanha, e vieram para lá e falam pomerano, e tem vida de receber, de se vestir, de música, que a gente vê em Pomerode, por exemplo. Se a gente vai, por exemplo, para a região ali de Pelotas, a gente tem toda uma questão dos doces assim, de Portugal. A gente vai, por exemplo, para o turismo rural ali na região de Lages, é muito forte. Então, eu acho que tem muita coisa no sul do Brasil que foge daquela questão do turismo em massa, e que é mais que tem mais essa veia cultural. Eu sou apaixonado, por exemplo, pela região ali da São José dos Ausentes, Vacaria, Bom Jesus. Aí você vai subindo, chega em São Joaquim, Urubici. Tem um turismo rural ali muito bonito, muito uma região lindíssima, os cânions ali. Aqui, E é aqui uma são os região. cânions. Pois é, estão aí os cânions, e é uma região ainda muito pouco explorada para o turismo, que tem um turismo, já tem um turismo, mas é um turismo mais, um pouco menos ostensivo, menos em massa, igual o caso de Gramado, das vinícolas, por ali, e que eu acho que merece as pessoas descobrirem também. Sim, essa região já está começando a ter alguns hotéis interessantes, sabe, Rust? Tem É. um que até já reabriu, que eu vendo muito, só aproveitando, porque fica aqui do lado dos cânions, e é um hotel, é um glamping, ele é todo de madeira, são bangalôzinhos construídos como se fossem casinhas de moradores lá, chama Uhum. Parador da Montanha. E, Isso. e eles Ele tem o fazem. Caso da Montanha, eu conheço ele. Eles têm o Caso da Montanha em Gramado, tem esse lá É o Casa da em. Montanha. Não, esse é Casa da Montanha. Porque eu falei Casa da Montanha, Parador Casa da Montanha. Isso. E Que eles que é têm um. lindo. Hotel é, lindíssimo. E aí, o que acontece? Eles têm muita pegada gastronômica, tá? E eles levam assim, é até interessante você depois entrar em contato, você pode até fazer uma curadoria para eles lá, interessante, porque eles Uhum. levam, por exemplo, para fazer
geleias na casa da senhora que faz uma geleia maravilhosa. Eles têm um churrascão gaúcho lá, que eles fazem no chão, que é tradicional lá, todo domingo, Marrão, se não me engano. também, É, marrão. exatamente. Então, eles têm os festivais gastronômicos que acontecem lá, sabe? De acordo com a época do ano e o que dá naquela época, o que se produz naquela época, eles fazem. Então, é bem interessante. O Sul, gente, já está bem mais estruturado para turismo do que o Norte, tá? E já está abrindo, que eu acho que é uma opção fantástica de ser explorado de uma forma que eu acho com um olhar mais procurando autenticidade, né? Eu trouxe até um vinho, eu vou te mandar lá na sua casa, depois que você chegar de viagem. Eu trouxe um vinho lá da Serras Gaúchas, ele não é nem de São Bento, ele é da Serra Gaúcha, e é de um produtor que chama Dom Guerino, que eu gosto muito. Estou aprendendo a tomar vinho brasileiro, não tinha esse costume, estou aprendendo. E eu acho que é uma região muito bacana de também ser explorada com esse olhar daí do Rust, né, Rust? E me conta, o que te surpreendeu nesse mundo, nesse Brasil todo, assim? O que você... Nossa, tem tanto, cara. Por exemplo, eu estava mudando de região, indo, por exemplo, para o Centro-Oeste. Eu sou apaixonado com Pirenópolis. É uma cidade que eu já fui várias vezes para Pirenópolis. Aí o cacau da Bahia, aquele Itacaré, a região ali de Ilhéus, Uruçuca. Essa eu já região visitei aí. muita fazenda ali de cacau, antigas fazendas de cacau, que ainda tem uma produçãozinha pequena. Aí eles ainda fazem chocolate, né? E também as fazendas de cacau têm se estruturado para receber visitantes também ali em Ilhéus. Então está começando. E aí, indo um pouquinho mais para cima, tem ali Barra Grande, que tem ótimos hotéis também. E é difícil acesso, porque você chega de bug, mas tem hotéis ali fantásticos, né? Tem, Em Maraú. Tem, a gente já trabalha com alguns lá, com alguns hotéis lá, que é uma região maravilhosa de visitar e de saborear, porque tem muita coisa interessante ali, né? Exatamente. Eu tô pegando agora... essas fotos são as suas, tá? Eu tô pegando, tem Isso. umas que são minhas de paisagem, mas as mais bonitas são do Rust, viu, gente? Essa foto é de uma criação, de um cativeiro que eu fui visitar em Rondônia, de pirarucu. Então, pirarucu desse tamanho, pirarucu fica imenso, né? Fica imenso. Gigante. E agora eles estão começando a desenvolver, a criar o pirarucu em cativeiro. Então, é uma foto que eu adoro, que eu acho linda. Essa aí, que virou, se eu não me engano, ela virou capa de um dos meus livros. Acho que o meu terceiro ou quarto livro da Expedição Brasil Gastronômica, se eu não me engano, é o pirarucu na capa. Agora aqui, voltando aqui sobre um lugar que eu adoro, que me surpreende, por exemplo, Campo Grande. A cultura que tem ali em Campo Grande, a cultura pantaneira, e uma cidade que tem uma cultura japonesa muito grande, tem muitos descendentes japoneses da região de Okinawa ali, então tem muito aquela coisa das sopas japonesas, do soba, que é o abreviado por yakisoba, o soba com aquelas sopas. Então tem a feira central, a gente vê muito japonês, tem toda uma cultura árabe muito forte ali Não também, sabia. Não cultura sabia. pantaneira. Então, uma cidade assim que eu fiquei encantado, realmente foi Campo Grande, que eu não dava nada para ela. E se a gente começa a sair um pouquinho de Campo Grande, a gente já está ali no Pantanal e começa a ver toda a cultura dos vaqueiros e da comida dos pantaneiros, que é o feijão gordo. A gente vai encontrar ali o arroz de carreteiro, o macarrão de comitiva, todos os peixes ali daquela região, os peixes feitos na brasa. Então, tem uma cultura muito grande. Campo Grande é uma cidade que eu gostaria em breve de fazer uma viagem, porque eu acho que ele tem muita coisa interessante. Pirinópolis ali, que tem uma questão que a gente vê um pouco o que é a cozinha do Cerrado, das frutas, dos doces, daquela coisa que existia muito tempo atrás, que era do milho, do polvilho, do não uso de farinha de trigo. Então, a gente encontra muito nessas duas cidades ali. E eu acho que tem muita coisa, né? Tocantins tem muito peixe. Palmas eu pensei que fosse uma cidadezinha mais menorzinha. Pô, Palmas é super bem estruturada, limpa,
toda aberta, com Ela, avenidas ela foi muito projetada, né? planejadas. Palmas foi uma cidade projetada, então ela é organizada, né? Pois é. Então tem, eu acho que tem muito lugar, né? Tem muita coisa para gente ver. E tem assim evidentemente os lugares assim que são os lugares mais turísticos. Se a gente parar para pensar, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, talvez o próprio pessoal dessas cidades ainda desconheçam alguns pontos. Quantas pessoas a gente já conversou que são cariocas, moram no Rio de Janeiro e nunca conheceram uma Colombo da vida? Quem é de São Paulo e nunca teve, sei lá, por exemplo, no Edifício Martinelli, sabe? Então, eu acho que isso é muita... a gente tem que conhecer também a nossa terra, né, Carol? Eu acho, principalmente. Se a gente não se conhece, não conhece da onde a gente veio, que é muito complicado. Eu acho que tem que partir disso para depois a gente ir para fora, sabe? É muito É. importante isso para o nosso autoconhecimento, autoentendimento. Um dia desses eu vi um número que me surpreendeu, a quantidade, eu não lembro agora a porcentagem aqui, mas era uma coisa assim impressionante de quantos Belo-Horizontinos que não conhecem Ouro Preto. É uma coisa pertinho da gente também, né? E Não, muita gente realmente não conhece Ouro Preto. muito mineiro não conhece a cultura riquíssima que é aqui de gastronomia, né? É. Gente, Minas Gerais tem algumas pessoas aqui fora de Minas, de fora de Minas. Minas Gerais para mim, assim, a gente tem uma influência muito dos portugueses, né? A nossa gastronomia, não tem? Assim, a história outro dia, eu não sei se você sabe dessa história, mas me contaram, eu achei interessantíssima. Lá no norte de Portugal, nós somos colonizados aqui em Minas pelo norte de Portugal, tá? E todo ano eu vou para o norte de Portugal, que eu sempre levo um grupo para fazer, para experimentar, de um grupo de enogastronomia. Estamos marcados esse ano ainda. Não desmarcamos, vai ser no final de setembro, a gente ainda está aguardando para ver como é que as coisas vão caminhar. Mas lá tem o tripeiro, a comida do tripeiro. E aqui tem do tropeiro. Então aqui a gente pegou o que eles, só que com os ingredientes daqui e fez feijão tropeiro, a farofa. E eles têm muita coisa parecida. A feijoada deles lá e a nossa. É muito parecido. É impressionante. Pois é. Aqui, mandar uma tá por aqui, Marcelo Alves está por aqui também. A Cássia também falando aqui sobre quem ainda sonha com BH, melhor que também. A Li Coelho também está por aqui. Obrigado por ter entrado. Pois é, e eu acho o seguinte, Minas Gerais, não é porque eu sou daqui de Belo Horizonte, não, porque eu sou daqui de Minas, mas tem hoje em dia, a gente parece que a gente despertou para a questão dos produtos, né? A gente vê a quantidade de loja que tem em Belo Horizonte hoje, com especialistas, com vendedores, com pessoas sabendo como vender um queijo, provar, sei lá, tem um Roça Capital, Néctar do Cerrado, tem o de lá, tem tanto lugar bom hoje, os leites, o trabalho que a Ana Belotto está fazendo, os queijos que o Girão está fazendo também, que o Eduardo Girão. A gente pega, por exemplo, a cultura das cervejarias artesanais, ali no Jardim Canadá. A gente tem aí toda a cultura das quitandas, dos bolos. Então, tem tanta coisa da doçaria, que mais que a gente tem? As cachaças. Então, tem uma coisa que a gente tem em Minas, que os mercados, né? Mercado Central, Mercado Novo, a própria do Distrital do Cruzeiro, agora vão abrir novos mercados. Então, tem tanto lugar hoje em Belo Horizonte, os jovens chefes, o entorno que tem ali. A gente, com meia hora, a gente está, por exemplo, em Macacos. A gente vai chegar, por exemplo, na Serra da Moeda, aquela vista linda ali, indo para a Casa Branca. Então, tem muita coisa boa. Eu acho que a gente tem um potencial tão grande para o turismo gastronômico em Belo Horizonte região, que eu acho que é tão mal explorado, né, Carol? E que precisava o pessoal de fora começar a conhecer nossa terra. O meu espaço hoje, na minha agência, eu divido com a Tripness. E a Tripness, ela é uma agência que está trabalhando muito com o Girão como curador para poder desenvolver esse turismo em Minas. Eles estão com cada... eu até vendo os produtos dele, porque eu acho assim excepcionais como é que estão sendo montados, sabe?
eles estão divulgando muito esse turismo gastronômico em Minas, com ótima, com a curadoria do Girão, principalmente, mas com ótima... Aí tem a doceira, a Rota das Doceiras, tem a Diamantina, eles deram um trabalho de Diamantina maravilhoso, com queijo do Cerro. Uhum. Você está conseguindo ouvir ou tá mascando aí? Tô. Não, tá? tô. Então, a gente juntou e... Eles fizeram um trabalho de doces também, acho que foi com a Mariana, não foi isso? Foi, com a Mariana. Eu até conheci ela. Isso. Então, assim, tá muito legal. E a gente juntou o espaço porque a gente tem o mesmo DNA, né? A gente parte da gastronomia para poder escolher o lugar, para poder conhecer o lugar. Esse sempre foi a minha proposta e a do Thiago também. Então, tá muito legal trabalhar lá, sabe? Legal. Com ele, junto com ele, vendo os projetos e tal. E assim, essa tentativa de desenvolver a nossa cultura, de mostrar isso, né? Então, que vale a pena, gente. É uma delícia. Os programas são uma delícia. Tem programa de 1 dia, de 3, de 4, que são, assim, super bacanas. Sua voz tá sumindo. Agora Você tá me ouvindo? Ah, então tá. Tá me ouvindo, Carol? Eu tô. Agora tô. Voltou. Ah, beleza. Voltou. Ótimo. Parece que travou aqui. Tem gente... Interior, viu? É interior. Tá travando. Eu tenho que fazer aqui no quarto. Vou sair do... Voltou? Olha, essa foto... Voltou. Aqui voltou. Tá. Olha, essa foto é uma foto que eu sou apaixonada de um restaurante que eu adoro, que fica em Salvador, que é o Paraíso Tropical lá do Beto Pimentel. Ele deve ter uns 85 anos hoje e ele tempera as muquecas todas dele com frutas e com folhas e com raízes. É um lugar extraordinário. Esse restaurante ele tem um quintal, então é uma coisa muito legal. Tem ele no livro aqui, viu, gente? Foto dele. Eu acabei de ver aqui, inclusive, estava folheando o livro antes da live. E umas fotos super legais dele pegando as frutinhas no quintal da casa dele para poder fazer as muquecas no quintal do restaurante. Está ouvindo? Isso. Está sumindo aí, né? Pois é. Oh. Tô te ouvindo. Mas eu tô paradinho aqui, tá no 4G, tá no Wi-Fi aqui. Não sei o que tá acontecendo. Não, às vezes é o horário, hoje é festa de feriado, deve estar todo mundo aí transitando pela internet, aí né, dá esses travamentos. Ô, Rushi, e o que você, assim, de potencial? O Brasil, eu acho que eu tenho a mesma visão sua, tem um potencial gigantesco de turismo gastronômico, para turismo gastronômico, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar, inclusive, esse momento, tá? Porque vai ser um momento que as pessoas vão querer ficar mais perto de casa. Não vão querer ir para tão longe, até ter uma vacina. Eu acho que está no momento de apresentar esse Brasil para os brasileiros, sabe? Que assim, muito do meu convite para você foi isso, que eu quero apresentar esse Brasil agora. Aproveitar esse momento. Quem tem costume de ir para fora não vai poder mesmo. Então, vamos conhecer, né? Vamos explorar. A gente consegue organizar as experiências, por exemplo, aluga até uma vila para o grupo, se não tem estrutura. A gente monta toda a estrutura para poder adequar a experiência ao perfil do grupo. Então, se é um grupo que é mais exigente, a gente monta de acordo. Se é um grupo que não tem muito problema em ficar em umas pousadas mais simples, a gente às vezes fecha essas pousadas também. Então, assim, vale muito a pena, tá? A experiência é uma experiência que vai enriquecer muito, vai fazer você se apaixonar pelo seu país, na verdade, né? Exatamente. Pois é, eu estou viajando pelo Brasil
desde sempre, assim, adoro viajar pelo Brasil. Eu realmente, se tiver alguma coisa boa que pode vir a acontecer disso tudo que a gente está vivenciando, é isso. Talvez, quem sabe, o brasileiro não comece a valorizar mais o turismo na própria terra, né? E talvez acaba girando um pouco a economia em volta do turismo para que haja uma estruturação um pouco melhor, para que as pessoas comecem a valorizar aquilo que é nosso, né? Então, eu não canso de sempre falar bem maravilhosas aqui. Pô, a estrada, eu vim de Belo Horizonte, vai entrando pelo Cerrado aqui, subindo. Pô, tão bonito, sabe? E aí a gente vai vendo como é que vai mudando essa cultura. Já chega aqui, tem muito mais pamonha, Você tem tá muito meio mais travado, milho. tá meio... mesmo o sinal. É o sinal, né? Mas olha, é isso. A gente... muito obrigada, viu, Rust? Assim, foi maravilhosa a conversa. A gente tem muita coisa aí para fazer junto, para poder montar, para poder ajudar a desenvolver. Porque, gente, o turismo ele tem uma função social muito importante, tá? Então, as pessoas topando conhecer o Brasil, explorar o Brasil, ao mesmo tempo elas estão ajudando. Elas estão ajudando muito essa turma, tá? Que precisa de ajuda, que com o turismo vai desenvolvendo, eles vão aprendendo, a educação chega mais para eles. Então, a profissionalização é muito legal. E eu acho que esse turismo social e de sustentabilidade hoje vai ser muito... Eu acho que as pessoas, com essa crise, com esse momento que nós estamos vivendo, eu acho que as pessoas estão mais conscientes, sabe? Que o mundo é um só, que a gente tem que cuidar, porque todo mundo mora no mesmo lugar, é a casa da gente. Então, essa consciência, eu acho, eu acho que nesse momento ela está bem... todo mundo está na quarentena pensando muito nisso, pelo menos eu. E o turismo, ele é uma das formas mais eficientes de chegar nesses lugares, nessas pessoas e de ajudar, sabe? Tem muita gente aí passando muito aperto, né? África, que tem um turismo já bem desenvolvido, mas que vive disso com essa pandemia aí, tá todo mundo... Assim, o mundo está se mobilizando para poder ajudar. E aí é a hora do brasileiro ajudar o Brasil, sabe? Mas ajudar de um jeito bom, não é ajudar aprendendo. Então, esse que é o nosso convite, tá? O sinal do Rust está falhando. Ele está no interior, ainda tem essas coisas ainda. Vou ver se melhora. Vamos... o seu sinal... levantar o telefone aqui. Ver se o sinal aqui melhora. Isso é interior, não tem jeito. Mas olha, nossa conversa foi deliciosa. Vamos ter muito mais conversa aí pela frente, viu? Muito bom. Obrigado, Carol. Obrigado a todo mundo que entrou por aqui também para participar desse nosso papo aqui. Véspera de feriado, né? Era para todo mundo estar agora, hoje, entrando no avião, mas estamos aqui juntos aqui e que em breve a gente possa viajar pelo nosso Brasil aí, né? Vão sim, tá abrindo e nós vamos sim. Tá bom? E contem comigo para ajudar com o Rust também, ó, que ele tá sempre, o livro dele já é uma coisa maravilhosa para nos inspirar. E aí, muito bom, foi muito bom essa conversa, viu, Rust? Estou muito feliz. Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite. Um grande abraço para você e para todas as pessoas que entraram aqui também. Um abraço aí para você também. Abraço, gente. Obrigada, viu?